Ele Vamos lá, deve... vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa, Mauro, para você pegar sua Bíblia aí, você que está em casa nos assistindo, para você abrir a sua Bíblia em Romanos, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Mais fácil a gente ler o versículo primeiro. Vamos ler Romanos 7. Eita, Romano, isso aí não estava no script, não. Você tá Ih, me mas enrolando. vamos lá, você vai pegar. Romanos 7, ali no versículo 7, vai dizer o seguinte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a pergunta a partir desse versículo sai assim. Se Paulo disse que a lei não é pecaminosa, o que ele quer dizer em Romanos 6,14, que vem um pouquinho antes aí, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo quer dizer a respeito? A lei, o que é a lei? Está em promoção no formato Kindle um livro Sabia. chamado Lei e Graça. R$ 8,01. Tá barato. Tá barato, né? Eu escrevi um livrinho sobre esse tema, né? Chamado Lei e Graça. E a gente precisa avaliar e analisar bem, né, os termos que estão acontecendo, que estão sendo colocados. O que Paulo quer dizer com lei nesse contexto? Porque a palavra, a maneira como a gente usa uma palavra, ela tem uma definição no léxico, no dicionário, né? Mas ela tem uma definição contextual. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui com lei, né? E a primeira coisa, então, indo logo no primeiro verso que você citou, que é o verso 7, é a lei pecado? Não, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Eu acabei de falar agora há pouco que os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus. Agora, a maioria deles começa com a expressão lo, que significa não. Será que Deus é tão negativo assim? Alguém perguntaria, né? Não, é porque a lei ela foi entregue ao povo da aliança no contexto lá do Monte Sinai, no contexto de pecado. Então ela precisa enfatizar o não fazer, o que não deve ser feito por causa da inclinação pecaminosa do pecado do homem. Então a lei não é pecado, mas ela acaba dizendo, olha, eu pisei na bola, eu errei o alvo, eu pequei, porque eu não obedeci a lei, né? Não cumpri a lei. Então a lei diz não furtarás, mas eu furtei. Então, se eu furtei, eu quebrei a lei. Então, agora, no verso 14, quando o texto diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A primeira coisa que eu preciso entender é que a graça, o período da graça, ele começa lá em Gênesis, no capítulo 3, dentro do contexto do Jardim do Éden. Então, quem acha que o Antigo Testamento é o período da lei, o Novo Testamento é o período da graça, está de novo com um problema teológico. Afinal de contas, a própria Escritura diz que ninguém será salvo pelas obras da lei. Se o Antigo Testamento é o período da lei, ninguém lá no Antigo foi salvo, porque lá não tinha graça, não é isso? Então, tem que ter essa compreensão da teologia bíblica como um todo, né? Então, nós não estamos debaixo da lei porque nós não estamos debaixo da maldição da lei. Então, mesmo eu pecando, e eu sei que eu peco diariamente, constantemente, seja por ação, por ato, por pensamento, por omissão e etc., eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da maldição da lei. Enquanto que o incrédulo, ele está debaixo da maldição da lei. Então, eu não vivo mais debaixo do domínio da lei, porque agora eu não sou mais obrigado pela minha natureza a pecar. Então, eu não tenho mais essa... O homem sem a graça e sem Cristo, ele não tem outro caminho senão o pecado. Mas eu tenho um outro caminho. Eu tenho qual caminho? O caminho da graça, que é o caminho do Espírito.
Então eu sei que existe essa luta, aliás, sobre essa luta, o capítulo 7 de Romanos está exatamente falando, né? Mas eu não estou debaixo desse domínio mais. A lei, eu posso fazer a opção de não pecar. Não significa que eu sempre consiga, não significa que eu sempre o faça, mas eu tenho essa opção que antes da minha salvação eu não tinha. Agora eu tenho a opção de não pecar. Essa é a grande diferença.